venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, Príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. E em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, Príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus.
que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, esconde em suas veredas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta Das profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra de volta pra mim, ainda guarda o escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor, sendo eu tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Isso é amor, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. Isso é amor, que sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Graça e paz, queridos. Gostaria de, nesta noite, desejar que todos vocês sejam bem-vindos em nome do Senhor. E gostaríamos de dizer também que estamos com saudades, temos observado já algumas mensagens, algumas pessoas
e estão participando conosco, algumas pessoas que não víamos há muito tempo. Bem. Então, gostaríamos de convidar você, que há muito tempo não tem visitado a nossa igreja, para que quando essa pandemia passar, você venha nos visitar. Será um prazer ter você em nossa igreja novamente conosco. Vamos fazer uma oração nesse momento, agradecer a Deus por essa noite tão especial, porque vamos adorar o nosso Deus. Vamos lembrar das pessoas também que estão nos hospitais, precisando de uma cura. Vamos orar pela área médica, pelos profissionais que estão em frente dessa batalha. Nós vamos vencer, vamos ter fé e vamos entregar agora na oração toda a nossa família. Então vamos nos esquecer das preocupações e vamos adorar. Oremos. Senhor, muito obrigado por esta noite. Que tu possa estar, Pai, recebendo cada oração, cada louvor, cada leitura. Que tu possa, Pai, perdoar os nossos pecados. Recebe, ó Deus, este culto. Protege, Senhor, toda a área médica. Abençoa e cura os doentes. Faz milagres, Senhor, em UTIs, para que todos possam contemplar o teu poder, Senhor. E que cada um de nós, crianças, idosos, jovens, adolescentes, tenhamos muitas histórias para contar de alegria, de milagre, de cura. Nós agradecemos e agora entregamos este culto em tuas mãos, Pai. Amém. Nesse momento, vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Atos. Atos 2, de 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Nesse momento, nós vamos ouvir o nosso coro infantil louvar a Deus. E vamos orar assim por todas as crianças. Que parece
vamos ter um momento de intercessão, de oração pela vida dos pastores. Como nós já falamos, estamos comemorando o Dia do Pastor. E teremos agora um convidado especial. Ele já foi pastor dessa igreja local e hoje ele está orando pelos nossos pastores. Seja bem-vindo, pastor Hinaldo Pestana. Nossa palavra de gratidão a Deus por todos os pastores, por esse dia em que estamos comemorando realmente pelas igrejas o Dia do Pastor. E com especialidade nós gostaríamos de dar uma palavra especial ao pastor Clóvis e ao pastor Marcondes, desejando que Deus possa abençoá-los ricamente e possa direcioná-los naquilo que o Senhor tem proposto em cada coração. E que realmente continue sendo como tem sido uma bênção na obra do Senhor, tendo certeza absoluta que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por essas vidas. Querido Deus, nosso Pai, gostaríamos de te agradecer, ó Deus, pela vida de cada pastor, pelo empenho de cada um deles, e que com especialidade, ó Deus, estamos colocando diante do Senhor a vida do pastor Clóvis e a vida do pastor Marcondes. E que igreja e pastor estejam de tal modo entrelaçados que a obra do teu reino não venha a sofrer solução de continuidade, mas cada um seja instrumento, esteja usado pelo teu Santo Espírito, para que a tua palavra possa ser lançada em cada coração e cada um possa usufruir da instrumentalidade de cada um dos teus servos. Muito obrigado a Deus pela vida deles. Muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos nessa igreja. E que realmente pastor e igrejas, pastores e igrejas, possam ser realmente uma bênção, continuar sendo uma bênção neste mundo conturbado. Muito obrigado a Deus, que o Senhor possa derramar sobre eles o teu Santo Espírito de tal modo que ao abrir a sua voz, venham falar inspirados por ele. Nós agradecemos por essas vidas e pedimos que continues dirigindo-os em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, irmãos, essa passagem de Atos 2 muito me marcou no meu processo de conversão, quando eu realmente comecei a ler a Bíblia e eu achei algo incrível, algo extraordinário, e eu comecei a me perguntar por que esse Espírito Santo só foi liberado no Novo Testamento se é algo tão bom. E aí eu comecei a ler um pouquinho mais a Bíblia e eu vi que lá de Gênesis, o Espírito ele já estava com o Pai e Deus ele queria ter amizade com o homem, ele queria ter esse relacionamento com o homem. Por conta do pecado a gente perde isso, e o desejo de Deus é que a gente esteja sempre em contato com ele, que desde que Moisés saiu lá com o povo, Deus disse para Moisés: olha, eu quero que esse povo seja um povo de sacerdotes. Mesma coisa que ele já tem lá no Novo Testamento, 2 Pedro 2,9. Eu quero um povo de sacerdotes, eu quero um povo que se relacione comigo. E a gente vê que o Espírito Santo esteve sempre presente aos homens de coração quebrantado ao Senhor, porque os profetas eles eram tomados do Espírito, como tem lá em Ezequiel, que Ezequiel foi tomado pelo Espírito Santo. Então Jesus vem para nos purificar de todo o pecado e a gente poder ter acesso a esse Deus. Mas a gente fica preso no estigma do povo que estava fugindo do cativeiro lá do Egito e fica dizendo: Moisés, sobe tu, Moisés. Porque parece que a gente fica com medo desse Deus, a gente não quer se apossar da nossa herança. Então, Jesus já veio, o pecado, o véu do tempo se rasgou, nós somos livres do pecado. Então vamos sempre nos manter em santidade, buscando esse Deus, porque o véu do tempo está rasgado, a gente tem acesso a ele, e adorar de espírito e em verdade. Então quando a gente estiver cantando esses hinos, a gente estiver louvando a Deus, louve de seu coração. Você não está cantando para qualquer pessoa, você não está cantando qualquer música, é um momento de adoração. O Senhor ele está com você, você é templo do Espírito Santo. Então adore com todo o seu coração. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade
ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti.
vou preparar-vos lugar. E enviarei o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco até a consumação dos séculos. Por que se encher do Espírito? Ora, devemos nos encher do Espírito Santo, porque precisamos ter uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de piedade e, principalmente, perdão. É necessário exercer o perdão em nossas vidas. Então, encher do Espírito Santo é viver os frutos do Espírito. Então, nesses dias, o Espírito Santo tem se derramado em todos que clamam, em todos que buscam ao Senhor Jesus. Então, vamos nos encher do Espírito Santo. Estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Faremos uma leitura bíblica nesse momento. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, do 15 ao 17 e nos acompanhe. E diz a palavra: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Que esta palavra seja aplicada em nossos corações. Vamos agora ouvir o nosso coral Lemuel, que trará uma mensagem musical.
E após o nosso coral cantar, ficaremos com a mensagem. E hoje estaremos ouvindo a mensagem com o nosso seminarista Hugo Almeida. Deus abençoe, uma boa semana e fica aqui junto com a gente.
vocês. Chegamos agora ao momento, né, da ministração da palavra. Meu desejo é que o Senhor, né, fale conosco, né, abra o nosso entendimento e que as verdades da palavra de Deus elas fiquem fincadas em nossos corações, certo? Antes de tudo, né, compartilhe esse vídeo, né, curta também esse vídeo, se inscreva no canal da nossa igreja se você ainda não é inscrito, certo? A gente reafirma sempre isso porque o YouTube ele entende que quanto mais pessoas assistem um vídeo, né, significa que o conteúdo é relevante, né, e ele divulga, né, o algoritmo do YouTube ele divulga mais rapidamente o conteúdo, né, então nosso objetivo, né, com a quantidade de pessoas inscritas, com as curtidas, né, para que a mensagem ela seja espalhada de forma mais rápida, tá certo? Então, queridos, né, vamos orar, né, antes da gente começar, para que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor tem estado conosco nesse dia. Continua, Pai, confortando os nossos corações. Abre o nosso entendimento, Senhor, para compreender as verdades, os mistérios da Tua Palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Espírito Santo, esteja conosco durante todo esse culto. Em nome de Jesus, amém. Querido, eu te convido a abrir a tua Bíblia em João, capítulo 14. Durante a ministração, mantenha sua Bíblia aberta, né? Por mais que a gente vá ter o texto aqui na tela, mas continue com a sua Bíblia aberta para que a gente possa enxergar as verdades que estão aqui. João capítulo 14, versículo 26 e 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Esse é o texto, né, que a gente vai estar analisando, pensando hoje. Né? Antes da gente começar a compreender, né, os reais detalhes dos textos, né, eu quero ambientar você, né, em que momento, né, essa cena, né, esse diálogo de Jesus com os discípulos, em que momento é que está acontecendo. Né? Essa narrativa a gente encontra começando do capítulo 13 do livro de João, capítulo 13 até o capítulo 17, é um conjunto de cinco capítulos que Jesus ele está no momento antes, né, de ser entregue, antes dele subir ao Getsemane, né, para ser entregue, para ser crucificado. Momentos antes da festa da Páscoa, da comemoração dos judeus, né, essa Páscoa era comemorada a libertação do povo de Deus, né, do Egito. Né, e nesse dia da Páscoa, né, era sacrificado um cordeiro, né, para redimir, né, os primogênitos. Né, toda aquela questão da última praga do Egito, da morte dos primogênitos, que o cordeiro era sacrificado e o sangue colocado na porta. Né, e quem tivesse a marca do sangue não teria seus primogênitos mortos. Né, então, é depois desse momento que o povo de Israel é liberto do Egito. Então, eram momentos antes dessa comemoração do povo judeu que Jesus estava se reunindo com seus discípulos. Né, ele começa a dar as suas últimas orientações, né, desde o capítulo 13 até o 17, antes dele, né, se entregar para ser sacrificado. Né, e eles estão aqui num ambiente que depois você pode observar em Lucas no capítulo 22, né, versículo a partir do 10 ao 12, quando Jesus ele envia, né, Pedro e João. Ele disse, olha, os discípulos perguntam para ele, Senhor, onde é que o Senhor quer que a gente prepare, né, a Páscoa, né, que era um costume judaico de praticar essa celebração. Aí Jesus ele disse, olha, vocês vão encontrar um homem que vai estar com um cântaro, né, com água, e vocês vão perguntar a ele, né, qual é o local que o mestre vai realizar a ceia. E aí, né, o rapaz indica, o local já vai estar pronto e os discípulos começam a preparar, né, a ceia. Né? Jesus começa, e aí é nesse momento da ceia que Judas é revelado, que Judas, né, ele vai, né, trair ao Senhor, né, que no início desse capítulo 14, João começa a confortar os seus discípulos. Né? Então, é esse momento, né, Jesus está reunido com os seus discípulos, né, na última ceia,
antes dele ser, né, entregue para ser crucificado, está com seus discípulos, esse momento de comunhão, esse momento de despedida, vamos dizer assim. Vamos dizer não, foi um momento de despedida, né, nos últimos momentos de Jesus com os discípulos. Ele estava traçando todas as suas orientações, né, para após a sua morte. Né? E nesse momento, né, por saber que Jesus estava prestes a se entregar, né, os discípulos começaram a temer, os discípulos começaram a ficar confusos e, meu Deus, agora, né, o que será de nós? A gente tem aqui Jesus, o Messias, né, o Messias prometido, né, aquele libertador de Israel, e esse homem, né, que nos conforta, que nos consola, que nos ensina, que nos mostrou as verdades do reino, agora vai estar indo embora. E agora o que é que a gente vai fazer? Né, eram esses os sentimentos que se passavam no coração dos discípulos. E Jesus o sabia muito bem. Né? E nesse texto, né, Jesus está dizendo, olha, fica tranquilo, né, porque o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai vai enviar em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, Jesus promete, né, o Espírito Santo para os seus discípulos. Né? E a gente vai identificar alguns pontos aqui nesses 2 versículos, né, e eu espero que fixe bem na sua mente, né, e que, né, essas reflexões elas, né, encontrem lugar no seu coração, renove a sua fé, renove a sua esperança no Senhor. Primeiro ponto, a gente analisar um pouco do que seria, o que seria esse Consolador. Na palavra original, né, essa palavra Consolador ela pode ser usada em vários contextos. Mas nesse contexto aqui, ela tem uma conotação de uma pessoa que intercede, né, uma pessoa que conforta, né, uma pessoa que consola e que ensina nesses momentos, né? É uma pessoa que está do lado para que você se mantenha de pé. E ele viria, né, ele seria essa pessoa, o substituto, né? No versículo 16, né, do capítulo 14, né, Jesus diz que ele é o outro Consolador. Ou seja, Jesus já era um Consolador e o Espírito Santo seria o outro Consolador. Então, o primeiro ponto que a gente enxerga aqui é o seguinte: o Espírito Santo iria substituir a presença de Jesus. A gente acabou de ver que Jesus o trata como o outro Consolador. Então, o Espírito Santo iria substituir a presença de Jesus. Jesus assegura isso aos seus discípulos. Então, não esqueça desse primeiro ponto. O Espírito Santo iria substituir a presença de Jesus. O segundo ponto, nesse mesmo versículo 26. O Espírito Santo iria ensinar todas as coisas e os iria fazer os discípulos lembrar de todas as palavras de Jesus, de tudo aquilo que Jesus ensinou a respeito das verdades do reino, as verdades contidas na palavra, o que era prometido nos profetas, né, sobre Jesus, sobre o Messias. Jesus ensinou tudo isso para os seus discípulos sobre como viver, sobre como proceder, né, como um filho de Deus deve se comportar. E Jesus está dizendo, ele vai ensinar todas as coisas e vai fazer vocês lembrarem de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então, primeiro ponto, a gente percebe que o Espírito Santo iria substituir a presença de Jesus. Jesus iria voltar para o Pai, não estaria mais em carne, mas não deixaria os seus discípulos sós. Ele disse, olha, o meu Espírito Santo estará com vocês. Segundo ponto, ele nos ensinaria todas as coisas, né? E faria a gente lembrar, faria os discípulos lembrar de todas as palavras de Jesus. E um terceiro ponto é que, por conta de tudo isso, por conta dessa substituição, Jesus iria deixar a paz com os discípulos. Os discípulos não precisariam ficar atemorizados porque eles não estariam sós. É o versículo 27. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, Jesus está dizendo para os discípulos, olha, eu estou indo, mas eu não deixarei vocês a sós. Certo?
Eu vou deixar com vocês um companheiro, eu vou deixar vocês o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Mas ele habita em vós, estará em vocês. E a gente consegue perceber esses 3 pontos. De que esse Consolador ele seria o substituto de Jesus aqui na Terra. Ele nos ensinaria todas as coisas, e que sua presença nos traria paz e confiança, porque nós não estaríamos mais a sós. Então, a gente percebe esses 3 pontos aqui nesse texto. E você pode estar se perguntando, mas certo, Jesus falou isso para os discípulos. O que é que isso tem a ver comigo? Será que isso realmente se aplica a mim? Será que isso realmente se aplica para eu hoje? A Bíblia foi escrita há tantos anos atrás, a Bíblia foi escrita há tanto tempo atrás, em um contexto muito específico, para um público bem específico, um contexto social, político e econômico muito diferente do nosso. Mas essa palavra, meus queridos irmãos, elas se aplicam a nós. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo ele disse, olha, vocês também, quando ouviram o evangelho da verdade e tendo neles também crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Aqueles que creem no Senhor, eles são selados com o Espírito Santo da promessa. Isso nos é garantido, o Espírito prometido lá em Ezequiel, lá em Isaías, porque Deus estava percebendo que o povo era tão iníquo, o povo era tão desobediente, que precisaria de algo mais. Só instituir uma lista de regras não estava sendo suficiente para o povo andar em obediência ao Senhor. E disse, eu vou colocar o meu Espírito em vocês, vou imprimir as minhas leis no seu coração e na sua mente, e vocês serão meu povo e eu serei para vocês Deus. Então, o Espírito Santo ele é o Espírito prometido. Em Efésios, Paulo ele fala que ele é o Espírito prometido, o Espírito da promessa, que aqueles que creem são selados com o Espírito Santo da promessa. Em Jesus, no capítulo 17, na sua oração sacerdotal, quando ele vai, antes dele se entregar, dele subir ao Getsemane, ele roga ao Pai, é uma oração que ele está fazendo ao Senhor. Ele diz, Senhor, eu rogo por estes que tu me destes, mas também não só por esses, mas por aqueles que virão a crer em mim. Então, queridos, o Evangelho nos alcançou. De início ele foi pregado para os judeus, mas Paulo foi esse chamado enviado, o evangelho, o ministro aos gentios, o apóstolo aos gentios. Os gentios é todo aquele que não é judeu, que não segue a lei judaica. E a salvação começou a se estender aos gentios, e nós somos gentios porque não somos da descendência judaica. Então, nesse contexto, nós somos considerados gentios. E o Evangelho nos alcançou. Então, o Espírito Santo também é prometido a nós. E aqueles que creram no Evangelho, eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. É isso que a palavra nos garante. É isso que a palavra nos diz em Romanos 8. O apóstolo Paulo ele também fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo ele traz essa realidade da nossa herança em Deus, da nossa paternidade bem definida como filhos de Deus. E Paulo também ele detalha que esse Espírito é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, queridos, a gente entendeu o ambiente. Jesus estava na ceia com os seus discípulos. Jesus estava em momentos antes de se entregar. Jesus estava ceando com os seus discípulos para a comemoração da Páscoa. É interessante que é no mesmo momento da Páscoa que se sacrificava um cordeiro para a redenção, para redimir os primogênitos. Era comemorado isso, o período de libertação do povo judeu. Jesus também foi crucificado nesse período de festa judaica, onde se comemorava a libertação do povo. Então Jesus ele foi o cordeiro, também o cordeiro crucificado pela salvação da humanidade. Então, queridos, esse é o ambiente. Jesus promete o consolo e diz, olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês a sós. Eu vou deixar um outro consolador. Ele fala que é o Espírito da verdade. No capítulo 16 ele diz, olha, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vai revelar tudo a vocês, ele vai convencer o mundo
do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma das missões do Espírito Santo no mundo é convencer o pecador do seu estado pecaminoso, mas para nós que somos filhos, ele tem uma missão de consolo, ele tem uma missão de fortalecimento. Para nós que somos filhos de Deus, ele tem uma missão de direcionamento, ele tem uma missão de trazer a realidade do reino de Deus para dentro de nós. Então, queridos, esse é o ambiente, certo? O Espírito Santo de Deus, para nós que somos filhos, para nós que já cremos no Evangelho, para nós que já nascemos de novo, para nós que já tivemos nosso espírito regenerado, tivemos a experiência de salvação, tivemos um encontro real com o Senhor, o Espírito Santo foi selado na tua vida. Então, queridos, eu quero fazer algumas perguntas, para a gente entrar no momento de aplicação desses textos. Você realmente crê que o Espírito Santo está em você? Para e pensa um pouco. Você realmente crê que o Espírito Santo está em você? Ou você acha que o Espírito Santo só agiu para transformar a sua mentalidade, fazer você crer no Evangelho e depois parou, já estou salvo, tá tudo bem, aqui tá certo. A presença do Espírito Santo é realmente percebida na sua vida? É realmente uma realidade na sua vida? Você tem noção do que é a presença do próprio Deus em você, meu irmão? Você tem noção do que a Bíblia nos garante, do que a Bíblia nos deixa como propriedade? Em Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus foi derramado ao nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Você realmente compreende, querido? Você realmente já discerniu, já experimentou o tamanho da grandeza que é você ter a presença de Deus dentro de você? Você já prestou atenção no que é que tem disponível para você, querido? O próprio Deus, sabe? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, sabe? Não tem como a gente pensar ele como algo que age só externamente e está muito longe. Não, querido. Deus é triuno, Deus é 3 em 1, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus, ele diz, olha, eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito da verdade que vai guiar vocês a toda a verdade. E é interessante que quando finaliza o livro de João, quando Jesus volta e sopra sobre eles o Espírito Santo, capítulo 21, ele sopra sobre os discípulos e os envia para ir. O livro de Atos é um livro, sabe, incrível da atuação, que é quando a igreja se inicia. É um momento que o Espírito Santo age com profundidade na vida dos discípulos, age com poder, com milagres, age com transformação de vidas, com ousadia na pregação do Evangelho. E, queridos, os discípulos entenderam a mensagem de Jesus, creram no que Jesus falou, que o Espírito Santo estaria com eles. E os discípulos experimentaram de forma tão sobrenatural essa presença de Jesus está aqui comigo, é o próprio Deus que está aqui comigo. Jesus foi, mas Ele está comigo. Queridos, o Espírito Santo, ele não está em nós só para nos consolar. A gente não pode se acostumar apenas a ir buscar ao Senhor quando a gente está precisando de consolo. Embora nós precisamos buscar ao Senhor quando nós estamos precisando de consolo. Mas o Espírito Santo não foi nos dado somente para nos consolar. Ah, meu Deus, eu estou triste, preciso de consolo, vou buscar ao Senhor. Ele é o Espírito da verdade que traz o reino de Deus para dentro de nós. Que traz a mentalidade do reino de Deus para dentro de nós. Que transforma dia a dia o nosso caráter, que nos faz andar em vitória sobre o pecado, em vitória sobre a carne, em vitória sobre os nossos desejos que contrariam a vontade de Deus. Então, ele é
nosso guia, Ele é o nosso, né, o nosso consolador também, o nosso professor. Nós não estamos aqui dizendo que a gente não precisa estudar, que a gente não precisa buscar conhecimento. Não é isso que o Espírito Santo vai nos ensinar tudo e eu não preciso estudar. Não é isso. Porque à medida que a gente lê a palavra, o Espírito Santo ele traz a verdade da palavra, o entendimento correto da palavra para os nossos corações. Paulo ele também fala que toda a Escritura ela foi inspirada por Deus. Então foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Então quando nós lemos a palavra de Deus com o coração clamando para que o Espírito Santo nos revele, ele vai trazer qual é o real entendimento, porque foi ele que inspirou, ele é quem sabe as verdades que estão aqui escritas. Então, queridos, nós precisamos nos atentar para essa realidade do Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente dá... Não estou dizendo que não devemos fazer isso, mas é muito comum no nosso meio a gente falar muito sobre Deus e sobre Jesus. Jesus é o nosso Salvador, Deus é o nosso Senhor, o Criador de todas as coisas. E a gente atenta pouco, querido, para a presença do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Jesus está dizendo, olha, eu não estarei mais com você. Jesus não está mais entre nós. Ele só virá na segunda vinda, quando ele voltar para resgatar a sua igreja. Aqui na terra, ele nos deixou o Espírito Santo, nos deixou a sua palavra, para que a gente receba da vida de Deus, para que a gente receba do consolo de Deus nas nossas tribulações, nos nossos problemas, para que a gente resista, para que a gente continue firme, para que a gente continue crendo mesmo nas tribulações. Então, queridos, eu não sei como é que você tem vivido diariamente. Eu quero te dizer que existe uma vida diária com Deus disponível para a gente. Os nossos cultos são ultra mega importantes. Nos domingos, às quartas-feiras, os nossos encontros são muito importantes. As nossas celebrações juntos para a gente louvar a Deus, para a gente agradecer, para a gente contar das vitórias, para a gente falar das nossas tristezas, para a gente compartilhar um pedido de oração com os nossos irmãos. Mas, querido, você pode experimentar a presença de Deus todos os dias. Você não precisa esperar chegar no domingo para ser consolado pela palavra do pastor, ou pela palavra de algum irmão que for pregar, ou por um louvor que vai ser cantado, ou por uma palavra que vai ser lida. Você não precisa esperar até o domingo para ter uma semana de vitória. Eu passo uma semana na luta, na tristeza, meu Deus, e minhas dificuldades e meus problemas. No domingo eu vou assistir o culto para renovar a minha semana. Querido, você tem disponível o próprio Deus dentro de você. Você tem disponível o próprio Espírito que traz as verdades do reino de Deus para a sua vida, que faz a gente enxergar as coisas como devemos enxergar, que nos faz tirar a perspectiva da dificuldade e olhar como uma oportunidade de mudança, como uma oportunidade de vencer, como uma oportunidade de confiar mais no Senhor, de confiar na provisão do Senhor, de confiar na cura do Senhor. E principalmente, queridos, não só para isso, mas para nos dar ousadia para pregar o Evangelho do Reino de Deus, para proclamar as verdades do Reino para outras pessoas. Porque os discípulos, eles receberam o Espírito Santo, mas eles não receberam só como consolador, para os momentos de tribulação. Eles receberam o Espírito Santo porque o Espírito Santo dava poder. Jesus falou, olha, depois que Jesus ressuscitou, que passou 40 dias com os discípulos antes de chegar ao dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desceu, Jesus disse, olha, vocês fiquem em Jerusalém, fiquem aí, porque vocês receberão poder, vocês serão batizados no Espírito Santo e vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Então, queridos, é isso que está disponível dentro de nós. É isso que está no nosso espírito, é isso que está em nós. E isso, queridos, cada vez que a gente alimenta a nossa vida de oração, cada vez que a gente alimenta a nossa vida de leitura da palavra, cada vez que a gente alimenta a nossa vida de louvor, de comunhão com os nossos irmãos, de oração, essa realidade cada vez vai se tornando viva dentro de nós. Então, queridos, eu não sei como é que você tem vivido ultimamente, se você precisa de um consolo específico, de um renovo específico, mas saiba que você não precisa esperar
palavra de um pregador apenas, a palavra de um pastor apenas, né, de uma pregação que você vê durante a semana. Você tem disponível o próprio Deus em você. O Espírito Santo de Deus está em nós. Eu já falei isso, queridos, e vou repetir. Efésios 1, capítulo 13. O apóstolo Paulo disse: aquele que creu no Evangelho, aquele que ouviu e creu também no Evangelho, ele foi selado com o Espírito Santo na promessa. Só que a realidade do Espírito Santo em nós, trazendo as verdades do reino, trazendo o consolo do reino, trazendo o renovo, o alimento do Espírito para nós, vai depender de como a gente o alimenta. Vai depender de como a gente dá espaço para a nossa vida. Dá espaço em nossas vidas para que o Espírito Santo haja. Que a gente dá espaço em nossas vidas para que o Espírito Santo trabalhe. Então, quando a gente... O grande problema é a gente quer receber, né? Às vezes a gente queria ter experiências como a de Daniel, né? Experiências extraordinárias com Deus, experiências de Moisés, de Abraão, de Davi. Poxa, meu Deus! E às vezes a gente fica vislumbrado com a história contada do que esses homens viveram, mas a própria Escritura fala que eles foram um homem como nós. Mas Daniel orava frequentemente, todos os dias. Todos os grandes homens de Deus eram homens que buscavam ao Senhor. E olha que o Espírito Santo no Antigo Testamento não agia em todas as pessoas, eram pessoas muito específicas, alguns sacerdotes, né, alguns profetas. E hoje todo aquele que crê, né, no começo do livro de João, né, o apóstolo discípulo João, ele fala, ele disse: olha, que todos aqueles que o receberam, ele deu o direito de se tornar filho de Deus. Então, queridos, é isso que está disponível a você, sabe? Busque ao Senhor de forma mais intensa. Vamos aproveitar essa pandemia, né, que algumas pessoas, né, que estão com mais tempo livre, né, para buscar ao Senhor de forma mais intensa. E como ele é Espírito, ele não precisa especificamente de um seu tempo trancado de oração em casa. Você pode diariamente, no seu dia a dia, no seu trabalho, eleve os seus pensamentos ao Senhor, busque ao Senhor no seu íntimo, sabe? Porque é essa presença que está em nós, queridos. Então, esse é o ponto, né, que o meu desejo é que a gente compreenda, é que isso se torne realidade em nós. A gente tem noção de que Deus está dentro de nós, sabe? E que foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos perdoar os pecados e veio para que o Espírito Santo viesse. Em João capítulo 7, versículo 38 e 39, Jesus ele fala, ele diz: olha, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, dentro de si fluirão rios de águas vivas. E isso Jesus falou a respeito do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido. Jesus ele fala também no capítulo 14, ele diz: olha, vocês deveriam desejar que eu volte para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não vem. Então, queridos, Deus já fez tudo por nós. Deus traçou o plano de redenção, Deus traçou o perdão dos nossos pecados e traçou, nos deu o Espírito Santo, nos selou com o Espírito Santo para que a gente viva em vitória e que a realidade do reino de Deus seja viva diariamente em nós. Então, a gente viu, né, que essas verdades também se aplicam a nós, porque Jesus orou também por nós. Ele orou, né, dizendo: Senhor, eu oro também por aqueles que vão crer em mim. Então, o Consolador é o substituto da presença de Jesus. Vamos recapitular os 3 pontos que a gente viu. Primeiro, o Espírito Santo iria substituir a presença de Jesus aqui na terra. Segundo, ele nos ensinaria todas as coisas e fariam nos lembrar de todas as palavras de Jesus. E terceiro, o fato dele estar conosco, nós estaríamos em paz, na paz de Deus que excede todo o entendimento. Então, queridos, o meu desejo é que essa palavra se aplique em seu coração. O meu desejo é que você compreenda essas verdades, que o Espírito Santo seja uma realidade na sua vida. Ele não só age na nossa salvação, ele age também na nossa santificação, na nossa continuidade de vida com Deus. Ele é uma pessoa, o Espírito Santo fala. E meu desejo é que você passe essa próxima semana
não é buscando ao Senhor, não é que você perceba o agir do Espírito Santo em você. Eu não sei como é que você recebe isso quando eu falo que você passa uma semana ouvindo o Espírito Santo, que você fale com o Espírito Santo. Isso não deveria nos causar estranheza. Isso não deveria nos causar desconforto. Não é algo... A gente precisa desmistificar isso. Nós sabemos que algumas pessoas tratam as realidades espirituais com um certo exagero e até desvio doutrinário, desvio bíblico. Mas o Espírito Santo é real, queridos. E nós precisamos experimentar essa presença. Nós precisamos experimentar a presença do próprio Deus em nós, nos renovando, nos consolando, nos motivando a continuar firmes na caminhada com Deus. Então, meu desejo é que essas verdades sejam aplicadas no seu coração, que você receba do renovo de Deus e que perceba durante todos os seus dias a presença do Espírito Santo de Deus em você. E que a gente busque a Deus em Sua palavra, que a gente busque ao Senhor em oração, que a gente busque ao Senhor também através de pregações, mas sabendo que nós temos disponível o próprio Deus em nós. Somos selados com o Espírito Santo da promessa. E Ele é quem revela o nosso entendimento, Ele é que abre o nosso entendimento para compreender as verdades da palavra de Deus. Então que Deus te abençoe e decida viver esse nível de vida que já está disponível para nós. Jesus fala isso. O Espírito Santo está conosco. Nós precisamos perceber essa presença e precisamos vivenciá-la para que a nossa vida faça sentido, porque dinheiro não preenche o nosso vazio existencial. A sua casa ou o seu carro não preenche uma alma vazia de Deus. Mesmo crendo em Deus, mesmo indo à igreja, mesmo crendo no Evangelho, você pode estar passando por esses vazios existenciais porque você ainda não entendeu o que é que tem disponível a você. Então, relacionamentos não preenchem, namoro, casamento, família não preenche por completo, casa, dinheiro, bens não nos realizam como a própria presença de Deus nos realiza. Então, que a gente experimente isso diariamente. Está disponível a nós. A gente acabou de ver na palavra de Deus que isso nos é garantido. Que Deus te abençoe. Amados irmãos, esse é um momento especial para os nossos membros. Então, não se sintam constrangidos, mas se desejar nos abençoar, fique à vontade. Banco Bradesco, agência 0289, conta corrente 130029, dígito 6, CNPJ 11.994.639/0001, dígito 56. Programações da Igreja Batista em Arto Lundegren 2. Quarta-feira, culto de oração e doutrina. Live no Instagram da igreja, @ibaui, às 19h30. Sábado, culto jovem no Instagram da Juventude Ibau 2, às 19h30. No domingo, temos culto pela manhã às 9 horas e culto à noite às 18h30. Os cultos de domingo serão transmitidos pelo canal do YouTube Igreja Batista em Arto Lundegren 2. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações e compartilhar com seus amigos e familiares a página da nossa igreja, para assim abençoar outras vidas. Olá, queridos, estamos aqui novamente
Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, assim como Ele ministrou ao meu coração enquanto eu meditava nesses textos. Estamos chegando ao final do nosso culto. E a gente vai fazer um momento de oração para a gente encerrar. E eu queria ler os pedidos que a gente recolheu nos nossos últimos cultos, no YouTube e também nos grupos de WhatsApp. A gente vai ler aqui para que a gente esteja orando junto e você também esteja intercedendo conosco por esses pedidos, tá certo? Nosso irmão Luciano Salles pediu oração pela sua família. Nossa irmã Dani, pelo retorno do trabalho e pelos seus colegas. A irmã Sara Almeida, pelo esposo da sua prima, David, que está com uma doença incurável, a medicina. Nossa irmã Renata Torres, pela avó de sua amiga que está com Covid-19 e pela sua saúde também. Renata como profissional de saúde, que está sempre se expondo aí. Nossa irmã Neide pediu pela sua amiga, Selma Pedrosa, pela saúde. Nossa irmã Sônia pediu pela saúde de Sildiênia, que está com Covid-19. A saúde do seu irmão, Adilson, e Lúcia, que está acompanhando ele. Nossa irmã Cíntia pediu pela saúde de uma amiga, de Janice Leonardo, e também pela sua filha, Gabriela, e o seu neto, Heitor. E não só pedidos, nós temos também agradecimentos, para glorificar ao nosso Deus pelo que Ele já fez. A irmã Cessa de Ricardo, pela sua recuperação do Covid-19, pela recuperação da sua saúde. Nossa irmã Dani também agradecendo por mais um ano de vida do seu noivo. E nossa irmã Grinaura Santos, que o seu irmão Elcio saiu da UTI. Então, queridos, nós temos muito para glorificar a Deus, agradecer a Deus e apresentar também esses pedidos diante de Deus. Então eu quero te convidar para a gente encerrar o nosso culto orando, tá certo? Feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos por tudo o que o Senhor fez. Pai, nós te entregamos todos esses pedidos em tuas mãos. O Senhor conhece, sonda os nossos corações, o Senhor está conosco, o Senhor sabe daquilo que a gente necessita. E Pai, nós te clamamos e te entregamos porque sabemos que o Senhor nos escuta, sabemos que o Senhor está conosco, Pai, que o Senhor responde às nossas orações segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, eu te apresento cada pedido aqui feito, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, que as pessoas que colocaram o seu pedido para fora é porque elas estão necessitando e que elas creem que do Senhor é a resposta. Nós te agradecemos também por cada gratidão que foi citada aqui, Pai. Porque o Senhor, mesmo em meio à pandemia, o Senhor tem feito milagres, o Senhor tem restaurado, o Senhor tem consolado. Mesmo em momentos dolorosos, mesmo em momentos tão difíceis, Pai. Por isso nós te agradecemos e te apresentamos toda a nossa semana. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus te abençoe, que a gente experimente nessa semana comunhão com o Espírito Santo. Na bênção apostólica falada por Paulo, ele diz que a graça de Deus, o amor de Deus e a graça salvadora do Senhor e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Que o Espírito Santo tenha liberdade para se comunicar ao nosso coração. Amém. Que Deus te abençoe.